Olá, gente, graça e paz. Estamos começando agora mais um Boletim da Fé. Meu nome é Erika Lacerda e eu quero convidar você agora para um desafio. Vamos lá? Você vai aproveitar que você está entrando aqui agora e você já vai mandar esse link para pelo menos umas 10 pessoas. Vamos fazer isso? Já vai enviando aí enquanto você está entrando. E você aí que não é inscrito ainda no nosso canal e você deseja se inscrever no canal Verbo Zona Norte aqui do YouTube, é só você se inscrever aí embaixo. Vai ter um quadradinho dizendo se inscreva, você se inscreve. E se você também quiser sempre ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, é só você ativar as notificações. Sempre que a gente postar alguma coisa, você vai ser o primeiro a ficar sabendo disso. Então, vamos já começar aqui, vamos conversar com o nosso pai. Então, se você está em casa, se você está no trabalho, já aproveita, separa um tempinho e vamos fazer isso juntos, amém? Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso. Muito obrigada, Pai, porque estamos aqui de corações abertos para aprender mais sobre Ti. E eu te peço, Senhor, nesse momento, se tiver alguém que esteja, Senhor, aqui me ouvindo agora e esteja com algum tipo de enfermidade ou conhece alguém, Senhor, que está com alguma enfermidade, que está no hospital agora, qualquer tipo de dor que seja que essa pessoa esteja sentindo, Senhor, dor de cabeça, dor no estômago, ou qualquer outro tipo de enfermidade, Senhor, eu declaro, Pai, agora essa pessoa já recebendo um alívio instantâneo, em nome de Jesus. E muito obrigada, Pai, porque à medida que a gente for aqui falando mais sobre Ti, coisas começarão a acontecer na vida dos meus irmãos. E eu também, Senhor, te apresento agora aquelas pessoas que estão passando por algum problema na alma, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que qualquer que seja o problema, se for ansiedade, insônia, depressão, nós sabemos que tudo isso tem um nome, mas existe um nome que está acima de todos os outros nomes, que é o nome precioso de Jesus. E nós cremos, Pai, que Tu viesse aqui na terra, Pai, com o objetivo de estabelecer o Teu reino, Senhor. E por uma decisão Tua, Tu entregou a Tua própria vida por amor a nós. E nós sabemos que nós não precisamos ficar carregando nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de doença, porque isso tudo já foi pago pelo Teu precioso sangue, Senhor. E nós cremos e recebemos, Senhor, isso agora, Pai. Eu libero, Senhor, também na vida dos meus irmãos. Eles tendo uma noite de paz, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que não conseguiam mais dormir tranquilas à noite, eu declaro noites tranquilas, em paz. Toda ansiedade caindo por terra, toda depressão caindo por terra. Meus irmãos livres, Pai, através de Ti, Senhor, através do poder que existe no Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E é isso, gente. Hoje eu tenho uma palavra super especial para compartilhar com vocês. E se a gente pudesse dar um título para isso, eu poderia falar que é Honrando o Chamado. E para a gente iniciar, eu queria que, se você tiver aí com seu tablet, sua Bíblia aí pertinho, já aproveita e pega e já abre lá em Salmo 139. Eu quero realmente ler os versículos 16 e 17, mas vamos lá ler do início, tá certo? Salmo 139, no versículo 1, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada. E estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou na minha língua e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia fugir do Teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas de alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a Tua mão me conduz, a Tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste, olha, presta atenção agora, ó. Versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou por maneira extraordinária como fui criado, meu Deus, pois Tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra.
Os teus olhos viam o meu embrião. Em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo de um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Meu Deus, que coisa linda, né? Então aqui a gente pode perceber que antes mesmo da gente existir, antes mesmo da gente ter sido gerado no ventre das nossas mães, o Senhor ele já tinha um plano para nós. O Senhor já tinha algo separado para nós. E Ele já nos conhecia, Ele já sabia que a gente um dia ia vir aqui na Terra, a gente ia cumprir o nosso propósito aqui na Terra. E Ele já sabia de todos os nossos dias, antes mesmo da gente vir aqui para a Terra. E é interessante, né? Porque muitas vezes algumas pessoas vêm assim e falam: ah, Érica, mas eu sei de tudo isso que está na palavra, mas eu não sei porquê, é tão difícil descobrir qual é o meu chamado. E eu fico ali orando, fico perguntando para o Senhor e eu simplesmente não sei qual é o meu chamado. E eu quero falar para você primeiro não precisa se preocupar com nada, amém? E isso aí é algo que vai começar a surgir dentro de você, isso vai começar a ter uma clareza de acordo com a sua caminhada mesmo. Você vai caminhando, vai vindo aqui para a igreja, se envolvendo nos departamentos da igreja, no seu trabalho também, faculdade, escola, você vai ali falando de Jesus para as pessoas e a partir daí você vai começando a perceber que o Senhor vai te levando para novos níveis e aí Ele vai começando a te apresentar sobre esse teu chamado, algo que você já nasceu, mas que aos poucos você vai se descobrindo através do seu trabalho sacerdotal, através das suas atividades mesmo, no trabalho. E isso é muito precioso, porque nós sabemos que cada um já nasceu com isso dentro, já está lá, nosso propósito já está escrito, tudo certinho. Só que à medida que você vai dando esses passos de fidelidade, é que você vai sim percebendo que Deus tem algo grande com você. E falando em algo grande, eu percebo também que é interessante, né? Como Deus, Ele nunca vai nos chamar para nada medíocre. A gente, às vezes, começa a perceber o chamado que Deus tem para nós. A gente começa ali fluindo nas coisas do Senhor, já vai percebendo alguma coisa. E quando a gente começa a perceber, muitas vezes, a gente olha e fica meio assim: meu Deus, mas é grande demais para mim isso que Deus está me chamando. E é isso, gente. Deus ele nunca vai ter um chamado medíocre para ninguém. Pelo contrário, Ele sempre vai nos chamar para algo grandioso. E eu sei que não é na nossa própria capacidade, é na capacidade dEle. Porque aquele que nos chamou é fiel e Ele vai conosco. Ele não simplesmente chama e joga seu filho lá e deixa o filho lá fazendo as coisas sozinho, de jeito nenhum. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita e é o mesmo Deus que pega na mão e diz: vamos, filho, vamos comigo que eu estou contigo nessa. E tem também uma passagem que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 1. Vamos lá, abrir em Jeremias, no capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 4 ao 9. Se você já abriu aí, Jeremias 1, 4 ao 9, que diz o seguinte: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno. Olha aí, que a gente já tinha acabado de ler lá também, em Salmos. Olha aqui Jeremias também falando, que Deus estava falando isso aqui para Jeremias. Antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. E, ó, se a gente continuar aqui até o 9, eu ainda vou querer recapitular algo aqui. Mas o Senhor fala, ó, versículo 6. Contudo, eu redargui: ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Gente, que interessante, né? A gente vê aqui Deus chegando para Jeremias, ao invés de Deus chegar para Jeremias e falar: Jeremias, meu filho, venha cá. A gente está vendo aqui que é uma conversa entre Deus e Jeremias. Aí chega lá Jeremias e Deus diz: sou Jeremias, olha, o que é que você quer ser? O que é que você quer fazer aqui na terra? Olha, eu sei que você é bom nisso, você quer fazer isso? Não, minha gente, Deus já chegou e disse: ó, eu já tinha um propósito para você e eu designei você, desde antes de você nascer, profeta das nações. E é interessante porque Jeremias começa a ter meio que uma discussão, mas aí Jeremias falou: Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu sou tímida, eu não sei falar, é muito grande isso que você está falando para mim. E olha só, versículo 7. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, assim diz Yahvé. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me:
Eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. E, meu Deus, olha só o que a gente começa a perceber aqui nessa história. Teve toda essa discussão, Jeremias chegou para Deus e disse, Deus, eu não sei, eu sou uma criança, eu não vou conseguir cumprir isso que tu tens para mim, que é grande demais. Aí Deus fala, não digas que você não passa de uma criança, porque eu mesmo vou tocar na tua boca e tudo que você precisa falar, você vai falar por causa de uma inspiração do Espírito. E assim, se a gente for ver isso aqui, gente, aconteceu, ó, na velha aliança. Hoje a gente faz parte de uma nova aliança. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que está a todos os momentos ao nosso dispor. Então, se o próprio Deus falou para Jeremias, ó, há muitos anos atrás, dizendo que ele mesmo ia tocar a boca de Jeremias e que algo aconteceria com isso, imagina a gente que agora está numa nova aliança. O próprio Jesus habita em nós. Então, assim, quando vem aquela coisa, assim, ai, mas é grande o chamado, eu estou percebendo que realmente é grandioso demais. Fique tranquilo, meu irmão, porque Deus, ele já sabia de tudo isso. Deus já sabia das fragilidades de Jeremias e Deus também já sabia das suas fragilidades. E ele não chamou por acaso. A gente não está pegando nunca o Senhor de surpresa, dizendo, ai, Senhor, mas é muito grande, mas, Senhor, é demais para mim. Nunca. Ele já te conhecia desde antes, ó, desde antes da fundação do mundo. Então, se ele te chamou, fique tranquilo, confie nele, faça como Jeremias. Jeremias ainda falou para ele que ele não passava de uma criança, mas Deus disse, confie em mim, que eu vou fazer através de você. Então, a gente tem aqui como exemplo, a gente vai só chegar para o Senhor e dizer, Pai, eu sei que é grande demais, eu sei que não é na minha própria capacidade, Senhor, eu confio completamente em Ti, porque eu sei que através de mim você fará grandes coisas. Amém? E se a gente for também um pouquinho mais na frente, a gente pode perceber que existe também um exemplo que, na verdade, é um exemplo inverso do que aconteceu com Jeremias. Vamos lá. Fica lá em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Eu vou contar um pouquinho para vocês do contexto. Então, Moisés, ele tinha crescido no Egito, tinha aprendido muitas coisas com os egípcios, mas certo dia ele estava passando e tinha visto um dos egípcios maltratando o povo de Deus. E ele sabia que ele fazia parte também desse povo de Deus. E, de repente, ele foi lá naquela raiva do momento e matou aquele egípcio. Nisso, Moisés, desesperado, né, preocupado com o que é que os egípcios iam pensar dele, ele simplesmente não quis saber, saiu correndo, fugiu para o deserto. E lá ele constituiu sua família, ele começou a desenvolver lá em outras áreas. E certo dia o Senhor apareceu para Moisés através de uma sarça ardente e começou a falar para Moisés tudo aquilo que ele queria. Ó, a gente até pode ver isso em Êxodo 3, no versículo 9, que fala o seguinte, Deus falando com Moisés, porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também contemplo a opressão com que os egípcios o estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu enviarei a Faraó para retirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11. Moisés, contudo, interpelou a Deus. Quem sou eu para apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Primeiro, a gente já começa a perceber aqui uma crise de identidade, né? Porque Moisés já sabia que ele fazia parte do povo de Deus, ele já sabia que era filho de Deus, e mesmo assim ele estava meio perdido. Ele disse, mas quem sou eu para chegar a Faraó? Eu que fiz coisas erradas no passado, eu que errei tanto, eu que matei um homem, eu que carrego essa culpa, eu não posso chegar para Faraó e simplesmente ordenar, Faraó, liberta meu povo. Mas olha só o que o Senhor falou para ele, versículo 12. Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo, esta é a prova que eu sou quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestarei o culto a Deus nesse mesmo monte. E Deus deixou muito claro para Moisés, olha, é só você ir, você vai falar isso, eu vou liberar meu povo lá das mãos dos egípcios e já deu tudo certo. Mas aí Moisés começou a ficar, ó, meio assim receoso, ele começou a dar algumas desculpas para Deus e olha só, vamos continuar aqui. No versículo 13, ele até pergunta assim, ai Senhor, mas e se as pessoas começarem a me perguntar, quem é você que está falando comigo? E será que elas vão acreditar mesmo que o grande eu sou está falando comigo? E Deus começa a falar, fale somente isso, diga que eu sou, está com você, que o próprio eu sou falou isso para você e já deu tudo certo. E mesmo assim, Moisés continuou indagando ao Senhor, trazendo alguns problemas. E olha só, a gente vê isso no capítulo 4, versículo 2. O que é que tu tens aí na tua mão, Moisés, agora? Aí Moisés olhou para a mão, tinha uma vara
Moisés disse, ô Senhor, tem uma vara aqui na minha mão. Aí o Senhor disse, pronto, é com essa vara que eu vou manifestar o meu poder. Quando você jogar essa vara no chão, essa vara vai se transformar numa serpente e as pessoas vão olhar e vão crer que realmente eu sou Deus, que realmente fui eu que me comuniquei com você e eu que ordenei que o meu povo saísse do Egito. E Moisés, ele olhou assim e começou, ainda a ficar meio assustado. E eu até faço uma pergunta para você hoje. Se Deus chegar para você hoje e falar, filho, o que é que tem nas suas mãos? Então, eu não sei o que é que você faz, eu não sei se você ainda está estudando, se você está na escola, na faculdade, se você já está no seu trabalho, se você desempenha algum trabalho, artesanato ou pintura, ou você é advogado, médico, dentista, eu não sei o que é que você faz. Mas hoje o Senhor chega para você e pergunta, filho, o que é que você tem na sua mão? E você pode chegar para falar, Senhor, eu tenho aqui, eu sou uma faxineira, eu faço faxina em casas de algumas pessoas. E o Senhor fala, pronto, filho, é através disso aí que eu vou manifestar o meu poder. É através disso que você tem hoje em mãos que eu vou mostrar para as pessoas quem eu sou. Só que, minha gente, Moisés ainda continuou resistente, mesmo ele vendo tudo aquilo que estava acontecendo, mesmo ele vendo que o cajado dele estava se transformando numa serpente, ele ainda insistiu. Aí, o Senhor começa a dizer outras coisas para Moisés. Não, Moisés, então tá certo, vamos fazer o seguinte. Se mesmo assim o pessoal não acreditar que fui eu que falei com você, você vai pegar a sua mão e vai colocar na sua túnica. Quando você tirar a sua mão vai estar toda esbranquiçada, como se estivesse com lepra. E você vai mostrar isso para as pessoas e vai dizer que fui eu que estou fazendo tudo aquilo para mostrar para elas que eu sou aquele que está falando contigo. Moisés foi, fez isso, viu que realmente isso tinha acontecido, mas mesmo assim, Moisés continuou. Ai, Senhor, mas e se as pessoas continuarem querendo saber se realmente isso foi você que fez comigo? Aí olha só o que é que Deus fala com ele. Versículo 9 do capítulo 4. Então tomarás da água do rio e derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Deus já tinha dado 3 opções. Pega a túnica, joga, vai se transformar em serpente e pronto. O pessoal vai ver que realmente sou eu que estou te enviando. Segunda coisa, bota a mão na túnica, quando tirar a mão vai ficar esbranquiçada parecendo lepra. Terceira coisa, bebe a água do rio, quando você jogar na terra, aquela água do rio vai se transformar em sangue. E minha gente, o que é que vocês acham que aconteceu? Moisés continuou naquela, dizendo que ele não podia, que aquilo não era para ele. Olha só, versículo 10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé, perdão ao meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora para falar com o teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. E olha o versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar, como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele. Ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Então, assim, gente, Deus ele já tinha dado todas as opções para Moisés, já tinha até colocado algumas coisas para Moisés fazer ali, para realmente mostrar que aquilo era o poder do Senhor que estava agindo sobre ele. Mas, mesmo assim, Moisés insistiu em ficar num lugar seguro. Então, muitas vezes, sabe, a gente acaba ficando naquele lugar de segurança, naquele lugar confortável para nós, quando Deus está chamando, filho, vem, eu quero te levar para um novo nível. E às vezes a gente fica, ai, Senhor, mas é grande demais para mim. Ai, Senhor, mas por que não chama aquele meu vizinho? Por que não chama aquele meu irmão? Por que não chama aquela outra pessoa que parece ter mais habilidade para fazer as coisas, parece ter mais habilidade para falar, parece ter mais habilidade para desenrolar ali? Mas, sabe, gente, Deus ele quer ter uma experiência específica com você. Então, muitas vezes a gente está usando dessas pessoas, dessas outras coisas como muletas, quando Deus ele está te chamando para ter uma experiência com você. Quem sabe, desde a primeira vez que Moisés tivesse, sei lá, dito sim para o Senhor, tivesse dito, Senhor, eu sei que é muito grande, eu sei que isso é muita responsabilidade para mim, mas eu confio que é você que está falando comigo e eu sei que quando eu for lá as coisas vão acontecer. Quem sabe o que não teria acontecido? Quem sabe até esse pesar da língua de Moisés não teria sido cessado daquele momento mesmo. Mas olha só o que aconteceu. Aí a gente vê aqui, que ele pede para outra pessoa aí, versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando e vem ao teu encontro, e vendo-te, muito se alegrará em seu coração.
Aí começa a dar todas as instruções, porque a partir dali realmente Arão queria, com Moisés, ter esse encontro com o faraó, e Arão queria falar todas aquelas coisas que o Senhor estava falando para Moisés. Mas não queira, meu irmão, usar essa muleta chamada Arão. Sei que muitas vezes o Senhor vai usar pessoas, sim, para estarem aí com você, para te ajudar em alguma coisa, para estar te orientando, te dando algum conselho. Mas algumas vezes o Senhor ele vai querer ter uma experiência específica com você. Então fica sempre ligado no Espírito, fica dizendo, Senhor, eu sei que tudo que eu preciso já está aqui dentro, Senhor. Há todas as ferramentas que eu preciso para enfrentar isso, eu sei que já foram depositadas em mim. E eu sei que se eu for contigo, Pai, vai dar tudo certo. E para a gente encerrar agora, um exemplo que, na verdade, é um exemplo bom, um exemplo daquilo que a gente realmente deve fazer, que é o exemplo de Neemias. Ó, nem Neemias vai escapar hoje. E se a gente for lá em Neemias, no capítulo 1 e no capítulo 2, eu vou falar um pouco aqui do contexto. Eu até escrevi aqui para a gente se situar no que é que estava acontecendo. Então, Neemias, ele estava vivendo num período em que Judá era uma província do Império, que estava sendo coordenado pelo rei Artaxerxes. E ele estava lá como um copeiro, ele estava como um servo, né, desse reinado. E Neemias, ele era uma pessoa que sempre, apesar dessa posição que ele estava, apesar dele estar ali, ó, sendo um servo, ele era uma pessoa que sempre era muito alegre, ele sempre chegava com alegria, servia o rei, dizia, rei, o senhor está precisando de mais alguma coisa? Ia lá com o coração super disponível para servir. E o rei, ele tinha uma certa amizade também com Neemias, não era só uma questão de rei e servo. O rei ele tinha uma amizade com Neemias, porque Neemias era uma pessoa que realmente carregava a glória de Deus consigo, em tudo que ele fazia, em todos os serviços que ele desempenhava. E até que teve um dia que o irmão de Neemias chegou para ele e falou, Neemias, olha, tu não está sabendo o que está acontecendo. Simplesmente chegaram lá e derrubaram os muros de Jerusalém. E Neemias ficou profundamente triste com aquilo. Ele disse, meu Deus do céu, o meu local amado, Jerusalém, está com os muros derrubados, eu não estou acreditando. E no outro dia, Neemias foi servir ao rei. E pela primeira vez, Neemias chegou com um semblante completamente entristecido por tudo aquilo que estava acontecendo. E ele chegou lá para... Eu já fiquei imaginando, né? Neemias chegando lá para servir o rei. Ó, rei, está aqui, seu pão, suas coisas. E o rei, que já conhecia Neemias, que já tinha uma amizade com Neemias, ele olhou aquilo e disse... Neemias, como assim? O que é que está acontecendo com você? Você não é assim, você não é essa pessoa triste, você não é essa pessoa cabisbaixa, o que é que está acontecendo? E simplesmente Neemias começou a falar para o rei tudo aquilo que estava acontecendo. E olha só, se a gente for observar, aqui no versículo 5, no versículo 4, ele fala, o rei perguntou, o que estás desejando me pedir? O rei percebeu que Neemias estava querendo pedir alguma coisa. E olha, no versículo 5, o que é que Neemias fala para o rei? Se for do teu agrado, se teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te para que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reconstrua as muralhas da minha cidade. E, minha gente, se a gente for ver aqui o contexto, Neemias encontrou muito favor do rei e de várias pessoas também, enquanto ele estava nesse processo, simplesmente porque ele tinha certeza dentro dele que ele tinha essa missão de reconstruir as muralhas, essa missão de restabelecer o local que ele tinha nascido. E o rei não só deixou ele ir, como a gente pode ver aqui na história, como ele também ganhou várias coisas, ganhou cartas de permissão para ele poder passar pelas fronteiras tranquilamente. Ganhou, a gente vê aqui que ele ganhou até madeira, material para ele conseguir reconstruir essas muralhas. E quando ele chegou lá, ele começou a avaliar tudinho. Então, assim, a gente já começa a perceber algo aqui acontecendo. Neemias era simplesmente um copeiro, mas ele confiou que Deus tinha chamado ele para aquela missão e ele começou a fazer um estudo lá, ele começou a ir de noite para ver como é que ia ser tudo aquilo. Até imagino, eu como arquiteta, Neemias olhando assim, já imaginando como é que ficariam as muralhas depois de todas prontas, construídas. E eu já fico pensando, meu Deus do céu, Neemias, que era um copeiro, não tinha nenhuma capacidade para fazer nada disso aqui, porque ele estava acostumado a sempre servir, fazer uma coisa ou outra, mas ele não estava acostumado a ser um engenheiro. E mesmo assim, Deus chamou ele para ser uma pessoa específica para estar lá na construção dessas muralhas. E se a gente for mais na frente, ó, lá no capítulo 6, no versículo 15, a gente pode ver que essas muralhas foram construídas, foram reerguidas num tempo recorde. Ó, se a gente for ver aqui,
elas foram reerguidas em 52 dias. Minha gente, isso é recorde. E a gente que é da área de construção, a gente sabe que naquela época que nem tinha todas essas tecnologias construtivas, já era meio devagar o negócio. Imagina hoje também, né, que mesmo a gente tendo todas essas tecnologias, já é uma coisa meio demorada. Ele simplesmente, porque ele decidiu obedecer ao Senhor, ele simplesmente conseguiu fazer isso num tempo recorde, porque ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que Deus, aquele que tinha chamado ele, era aquele que estava com ele também nessa missão. E, para finalizar, eu quero ler algo para vocês, que certa vez eu escutei numa ministração, que fala o seguinte: Deus é o mesmo Deus que usa poderosamente um homem letrado e inteligente chamado Apolo, mas o mesmo Deus que usa poderosamente um iletrado e simples chamado Pedro. Só não vai acontecer se você não quiser e não honrar o chamado. Mas se você honrar o chamado, Deus é aquele que providencia os meios para que você entre em movimento. Não podemos mais ficar olhando nossas impossibilidades. Realmente, não podemos absolutamente nada sem Ele. Mas Deus pode, através de nós, fazer grandes coisas. Deus nunca vai rebaixar a visão dele como nos enxergamos naturalmente. Ele sempre vai nos enxergar como ele nos criou. Mas já vem com a solução. Eu sou contigo. O que ele pode fazer com a sua vida? Se não existe habilidade, mas existe o chamado, Deus faz nascer a habilidade. De onde não existe para auxiliar o que ele depositou na sua vida. Não é na força do teu braço, é pelo Espírito. Como aconteceu com Saul, o Espírito vai se apossar de você e você será mudado num novo homem ou numa nova mulher. A timidez vai dar espaço para a ousadia, a vergonha vai dar espaço para a intrepidez e eu não posso e não consigo vai dar lugar para o tudo posso naquele que me fortalece. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Shalom.